Eu converso sobre tireoide com o Dr. Paulo Galete Macanhã, endocrinologista. Paulo, vamos falar agora do hipertireoidismo. Como é o quadro clínico? O hipertireoidismo, assim como o hipotireoidismo, que a gente falou que a principal causa é a tireoidite de Hashimoto, no hipertireoidismo a gente tem uma coisa em comum. Né? Uma coisa em comum que geralmente é uma doença autoimune também. É a doença de Graves. Essa doença, só que ela faz o inverso. Né? Em vez de ela bloquear a tireoide, como no hipo, aqui ela estimula. Então é uma doença em que você tem uma estimulação da glândula, ou seja, a tireoide fica ativa e sem controle da hipófise. Mas todo mundo que tem hipertireoidismo tem a doença autoimune? Não. A grande maioria tem. Você pode ter hipertireoidismo por um nódulo de tireoide que funciona demais, um ou mais nódulos. Mas a grande maioria, especialmente em mulheres e mulheres e adultos jovens, que é o principal alvo, geralmente a doença de Graves, em que você tem um bócio quer dizer aumento da tireoide, é um bócio difuso, sem nódulos, e pode também, né, ter alteração ocular. Tá? Mas o hipertireoidismo se caracteriza como quadro clínico em que você tem perda de peso, mas não é uma perda muito boa, não. Tá? Tem gente que vai, deixa eu ter o hipertireoidismo para emagrecer. Não, é uma perda de massa muscular também, de massa magra também. Então é uma perda por doença. Você tem taquicardia, você pode ter arritmia cardíaca, você tem insônia, você pode ter quadros psiquiátricos até, de agitação muito grande, você tem um intestino funcionando mais rapidamente, você tem a pele mais quente, com sudorese quente, cabelo com queda também, e é muito mais fácil de detectar do que o hipotireoidismo, porque a doença vem rapidamente. O hipo vem mais insidiosamente, de um modo mais rasteiro. Aqui no hiper não, rapidamente vem a doença e já fica com aquela batedeira no peito. Mas isso aparece em que idade? Isso não é de nascença, isso? Não, é uma doença adquirida, uma doença em que geralmente dos 20 aos 40 anos de idade, entre as mulheres é mais frequente. No hipotireoidismo que a gente falou lá atrás, é em torno de 3 a 5% da população das mulheres. Nossa. Aqui a gente está em menos de 1%. Tá? Então já é menos frequente, bem menos frequente. E ainda por bem quê? que é uma doença mais complicada. De ser mais ou menos frequente, assim, tem a ver com essa história da imunidade, da autoimunidade, né? De você ter doença autoimune, que aquela lá é mais prevalente, é mais fácil você ter um anticorpo bloqueador do que estimulador. Mas é relativamente frequente, em homens é bem menos frequente. Então a mulher a gente tem que ficar bem atento. Então começou a emagrecer rápido, falando demais, agitada, com insônia, com taquicardia, com tremor e com sudorese, com intolerância ao calor, pensar no hipertireoidismo. E de novo, o TSH é o exame. O TSH no hipo estava alto, e aí fez o diagnóstico. Aqui o TSH vai estar baixo, vai estar suprimido, vai estar perto de zero, ou zero. Né? E aí você vai ter o diagnóstico do hipertireoidismo. E qual é o tratamento? O tratamento consiste em bloquear a tireoide. Né? Você tem que dar remédios, existem 2 no mercado, né? Propiltiracil e metimazol, são os nomes das drogas, em que você bloqueia a função da tireoide, a tireoide diminui a sua produção hormonal e você controla. Só que não é tão simples, porque nem todos os pacientes, só com a droga via oral, você consegue a remissão da doença. Às vezes você não consegue a remissão. E aí você tem que partir para tratamentos que a gente chama de definitivos, que seria ou tirar um pedaço da tireoide, uma cirurgia com remoção de parte da tireoide, ou usar o iodo radioativo para queimar parte da tireoide. Agora, pode haver alguma sequela, vamos dizer, com a evolução disso aí? Pode ter, porque você fazendo uma cirurgia ou tratando com iodo radioativo, você pode ter como sequela o próprio hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide agora ficou sem função, né? Ficou bloqueada, ou você tirou, então entrou em hipo, do hiper você foi para o hipo. Ou, claro, da cirurgia você teve lesão da glândula paratireoide, aí pode ter problema no cálcio, você pode lesar o nervo da laringe e ter alteração da corda vocal e da voz, complicações de cirurgia. O iodo radioativo pode causar o hipotireoidismo propriamente. Então tem algumas sequelas disso. 2/3 dos pacientes conseguem tratar só com medicação via oral e entrar em remissão. 1/3 vai depender desses tratamentos com cirurgia e com iodo, e aí
pode ter mais sequela. E os olhos? Os olhos podem ter alguma sequela? Que você falou que os olhos ficam saltados? Pois é. Nessa doença mais comum do hipertiroidismo, que é a doença de Graves, você pode também ter a doença ocular, em que você tem o olho saltado, mais esbugalhado, às vezes com alteração da motilidade do olho, então você vai ter estrabismo também, e até mesmo às vezes a alteração da acuidade, da visão. 30% dessas pacientes têm doença ocular, a maioria regride, ou seja, volta ao normal, mas uma minoria vai ficar com sequela e pode ficar com essa alteração ocular, e às vezes perturba muito do ponto de vista estético, às vezes nem tanto funcional. Sei. Nossa, mas que doença difícil, hein? O hipertiroidismo é uma doença para ficar muito atento, tem que ficar mesmo, em paciente mais idoso, mais atento ainda, porque ela pode vir de uma forma mais apática e você demorar a fazer diagnóstico, só fazer o diagnóstico num quadro de arritmia cardíaca. Então, isso quando são idosos, você fala? Isso, quando são idosos, fique atento, porque esse quadro todo que a gente falou de agitação, de perda de peso, pode não vir de um modo franco, e às vezes a primeira coisa é ser uma arritmia cardíaca. Uma fibrilação atrial, uma taquicardia súbita, assim, que traz, às vezes, o paciente no pronto-socorro. E tem que ficar muito atento. Vamos voltar no próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Olá, mais uma vez é um prazer estar com todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas nos procuram, que pode ser sobre a fadiga, a falta de resistência, a quebra de energia, fadiga de pessoas idosas. E começou por aí, inclusive, toda a pesquisa que foi feita através da terapia ortomolecular, baseado nos estudos de Ménitrier, que vem da França, onde eu tive a oportunidade de estudar tanto em extensões universitárias no Brasil, mas também fui para a França fazendo cursos dentro da terapia ortomolecular, mas também estudando bioquímica dentro do curso da terapia ortomolecular, onde nós vamos te equilibrar para que você se fortaleça. Imagina então que você pode ser uma planta, uma flor, que ela está meio enfraquecida, está meio murcha, coitada, não está sofrendo com o clima, que pode ser o dia a dia. Quando nós devolvemos a estrutura de elementos que são necessários para o seu metabolismo, ele vai produzir reações para que as enzimas comecem, reações bioquímicas nas enzimas, para que o seu metabolismo venha a querer reagir por si só, e o emocional também. E o que acontece? É como aquela flor que está murchinha e de repente você começa a ganhar uma estrutura, ela começa a se fortalecer para enfrentar as situações. Que eu vejo que muitas pessoas hoje que estão passando por cansaços, fadigas, quebras de energia, também às vezes são por fatores externos que lhe atingem e que muitas vezes não aparecem em exames de laboratório, como a qualidade de vida de cada pessoa, o dia a dia que vocês enfrentam, são problemas individuais de cada um, que eu falo que é como se o pensamento te gerasse sintomas. Da mesma forma, por exemplo, que às vezes eu penso na comida e salivo a minha boca, as minhas emoções, meus sentimentos e minhas preocupações acabam muitas vezes gerando sintomas também. Então eu falo que pensamento é que nem vento. Você não pega na mão, mas ele quer te derrubar. Se nós te fortalecermos da mente para o físico, a estrutura vai começar a se fortalecer, se abrir para a vida, para que você enfrente o dia a dia de uma forma bem melhor. Entre mais para saber no nosso site www.santiniortomolecular.com.br e aguardo vocês interessados no nosso instituto. Um abraço. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.